Muito bem, voltamos então com a correção do plano de estudo tutorado do nono ano do ensino fundamental, volume 3, 2021. Vamos falar então da disciplina de geografia. Vamos corrigir então a semana 4. Eu sou a professora Verônica, vou estar agora com vocês fazendo a correção das atividades da semana 4. Vamos então continuar falando sobre características de alguns países do continente asiático. Número 1. A Índia ganhou projeção mundial após a década de 1990, tornando-se fornecedora de mão de obra qualificada para universidades e empresas estadunidenses e europeias. Além disso, foram criadas diversas empresas inovadoras ligadas a esses setores. Então, a Índia é bastante conhecida pelo desenvolvimento nos setores de robótica e informática, relacionado com computadores. A Índia tem muitos cientistas que acabam participando desse processo, e muitos acabam também migrando para outros países, fornecendo sua mão de obra, chamada fuga de cérebros, em outros países também. Então isso acontece com bastante frequência. A Ásia apresenta grande disparidade econômica entre suas nações. As atividades econômicas desenvolvidas no continente são bem variadas. Nesse sentido, indica os principais elementos da economia asiática. Bom, então a Ásia ela tem um grande desenvolvimento na atualidade, na sua economia, Entretanto, existem muitas disparidades, muitos contrastes, muitas diferenças entre os países. Existem países como, por exemplo, Japão e Coreia do Sul, que possuem elevados indicadores sociais e econômicos, possuindo economias bem desenvolvidas. China e Índia apresentam economias em expansão, a China principalmente. No Oriente Médio, as atividades econômicas estão ligadas principalmente ao extrativismo mineral, principalmente petróleo e gás natural. No entanto, a maior parte da Ásia possui a agricultura, e também a pecuária, logicamente, como sendo sua principal atividade econômica, empregando mais de 50% da PA, porque a gente sabe que grande parte da população asiática ainda vive no campo, apesar de terem as maiores aglomerações urbanas, como tem populações muito altas, ainda existe uma grande percentual de pessoas morando no campo. E aí, por essa razão, a agricultura ainda é a principal atividade econômica. Então, Índia, Paquistão e Bangladesh são os principais produtores agrícolas asiáticos. A Ásia produz 90% da produção de arroz do mundo inteiro. Ok? Produto agrícola que é a base da dieta de grande parte da população dos países da Ásia, sendo a produção do continente responsável por 26% da produção mundial, é o arroz, como a gente já falou, que é bastante utilizado na culinária, na dieta dos povos asiáticos. O Japão é um país composto por um arquipélago, uma grande quantidade, mais de 3.000 ilhas vulcânicas, situado no Oceano Pacífico e localizado no extremo leste do continente asiático. Atualmente possui a terceira maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. Com base no texto, descreva o setor industrial do Japão. Então, o Japão tem uma industrialização muito forte, muito competitiva, de exportação, apresenta modernos sistemas de produção, sistemas que vão influenciar o mundo inteiro, como por exemplo o toyotismo, que servem como importantes referências mundiais nos setores de informática, robótica, eletroeletrônico e automobilístico. Após a Segunda Guerra Mundial, o qual o Japão saiu perdedor, o país passa a investir pesado na educação, o que vai resultar numa produção científica e tecnológica e, logicamente, na formação de uma mão de obra capacitada e bastante disciplinada, ok? Então, grande lance aí do Japão no seu desenvolvimento econômico, e principalmente na indústria, vai ser o investimento na educação. O turismo é uma atividade que tem apresentado crescimento no Oriente Médio, com grande destaque nos países do Golfo Pérsico, sobretudo nos Emirados Árabes Unidos, que, preocupados em diminuir a dependência econômica em relação ao petróleo, tem destinado altos investimentos em infraestrutura e desenvolvimento do setor com a construção de hotéis luxuosos, praias e ilhas artificiais, que atraem turistas do mundo todo. O exemplo disso foi a construção da cidade de Dubai. Então, a cidade de Dubai, na verdade, já existe há bastante tempo, é uma cidade secular, mas que ela vai
vai ter uma grande construção de ilhas artificiais, né, uma grande rede hoteleira, né, investindo também no setor do turismo, além de ser, né, um emirado, né, uma cidade, um emirado bastante rico, né, na extração de recursos minerais, como por exemplo o petróleo. Ok? Aqui nós temos uma foto representativa, né? Dubai está na costa, né? Ela é uma cidade litorânea, né? Mas que tem também ilhas artificiais, né? E um complexo, né, de turístico, né? Um complexo que atrai milhares de turistas, geralmente turistas com alto poder aquisitivo, né? Milionários, ok? Muitas pessoas também saem, né, de vários países para trabalhar nessa região aí de Dubai, trabalhar principalmente no setor da mineração. Sobre as atividades agrícolas do continente asiático, marque V nas sentenças verdadeiras e F nas falsas. Então é falso que em muitos países asiáticos as atividades agrícolas são realizadas com pouca tecnologia e baixa mecanização, como ocorre no Japão e Israel, né? É justamente o contrário. Nesses países você tem o uso de muita tecnologia e muita mecanização, né? Sistemas de irrigação em Israel, por exemplo. Vários povos asiáticos praticam agricultura de subsistência, né? Apenas para o sustento, responsável pela produção de alimentos para o consumo interno, especialmente de arroz, alimento básico das populações do continente, correto? Alguns países asiáticos apresentam técnicas agrícolas modernas e irrigação, fatores que lhes garantem elevada produtividade. Alguns, né, como Israel, Japão. O sistema agrícola de plantation foi criado na Ásia e, por causa dos resultados positivos, foi introduzido no século XIX no continente europeu, né? Na verdade, foram os europeus que vão introduzir esse sistema de plantation na Ásia, né, que é a monocultura, né, de produtos tropicais voltado para exportação. Em diversos locais da Ásia pratica-se plantation, monocultura cuja produção é destinada à exportação, conforme eu já mencionei anteriormente. Verdadeiro. Arroz, trigo, algodão, cevada, chá, tabaco e frutas estão entre os principais produtos da agricultura asiática. Isso mesmo, né? O Paquistão e a Turquia são os maiores produtores mundiais de arroz, junto com o Irã e o Iraque. Não, né? Esses países não têm nenhuma questão relacionada com o arroz, não. A gente sabe que grandes produtores de arroz são a Índia, né? A China, o Vietnã, o próprio Japão. Ok? Então aqui encerramos a correção da semana 4, tá? Eu aguardo vocês então para a gente continuar a correção da semana 5 do Plano de Estudo Tutorado, né? Volume 3 de Geografia. Um abraço para todos.